Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Hoje falando sobre o tema a importância do lazer na saúde mental. Então, essa expressão de boa na lagoa é uma coisa que é bastante brasileira, uma gíria, né? Que a gente usa dizendo com uma conotação de estar relaxado, né? Então, hoje nós estaremos falando sobre esse tema. Então, eu gostaria que vocês colocassem seus likes, colocassem as suas perguntas, os seus comentários, conforme a gente vai seguindo o programa. E dessa forma a gente sabe o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de conversar. Então, a gente sabe que é uma coisa que algumas pessoas não têm uma noção muito clara, né, sobre a importância do lazer. As pessoas interpretam lazer como preguiça, né, como falta de responsabilidade. As pessoas muitas vezes se sentem culpadas por dedicar tempo para relaxar, para descansar. E também existem o outro extremo também, tem pessoas que realmente não gostam de trabalhar, né, e tem dificuldade de ter responsabilidade e assumir os compromissos da vida de uma forma geral. Mas, na maioria dos casos aqui, principalmente com os imigrantes, né, de uma forma geral, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, os imigrantes tendem a trabalhar muito mais do que as pessoas locais e também se colocar numa posição de não se dar o direito de ter períodos de lazer, períodos de descanso, e isso vai acumulando no seu processo de problemas de saúde que a pessoa vai adquirindo, né? Então, lembrando de algo que a gente já comentou em vários programas, que o processo de aculturação é um processo bastante que demanda bastante, né, da saúde da pessoa, é uma coisa que realmente tem muita ganha muita energia, né, gasta muita energia, e é um processo muito profundo, muito mais profundo do que as pessoas imaginam. As pessoas que nunca tiveram uma experiência de morar num país diferente, num país estranho, elas não têm ideia de que isso significa, né? É uma coisa que realmente mexe com a identidade, mexe com a saúde de uma forma geral, desde física quanto mental. Então, nesse processo de aculturação, a saúde mental é muito importante, né? Porque justamente a saúde mental que é mais afetada nesse processo de mudança, de ajuste a uma vida, um estilo diferente de vida que o imigrante passa. Mas mesmo uma pessoa que não é imigrante, ela também passa por um processo bastante, né? Ela tem situações, né? Ela tem necessidades de saúde, ela tem necessidades de uma forma geral, de manter um equilíbrio e entre as coisas que necessitam atenção, nesse equilíbrio que leva à saúde, a questão do lazer. Então, aqui entre os imigrantes, por exemplo. Oi, como vai, querida Mônica? Seja bem-vinda. Então, como estávamos falando, essa questão do lazer, né? Então, eu vou comentar aqui algumas situações que eu vejo no meu consultório, né? E assim que eu trabalho com os meus pacientes e que são, às vezes, muito preocupantes. Então, assim, por exemplo, às vezes as pessoas ou não têm lazer nenhum, né? É muito comum as pessoas trabalharem 90 horas por semana, de segunda a segunda, não ter 3 trabalhos, né? Durante o dia e à noite, não ter
final de semana livre, não ter horário nenhum de lazer, não ter nenhuma atividade relacionada a lazer. Então, muitas vezes existem alguns períodos de necessidade e tudo, né? Mas é muito importante a pessoa entender que, por mais que existam as necessidades, muitas vezes a pessoa precisa trabalhar bastante, mas uns 5 minutos ali, uns 10 minutos aqui, um tempinho para respirar, um tempinho para fazer uma caminhadinha, um momento de relaxar, de ouvir uma música. Tudo isso é possível de encaixar no seu dia a dia e faz uma grande diferença, né? Muitas vezes as pessoas pensam lazer como uma viagem, né, para o Caribe, né? Uma coisa que você vai gastar bastante dinheiro, ou ir para o Brasil, né? E não é verdade, né? O lazer é uma coisa que é muito variada e que a gente pode ser criativo nesse processo de inserir o lazer na nossa vida. Então, a Valéria colocou, desculpa, Verenice, né? Veralice, desculpa. Colocou aqui que é verdadeiro. A saúde, eu sempre tiro um tempinho para mim. É verdade, é muito bom, viu, Veralice, que você pode fazer isso. Então, assim, essas coisas de uns 5 minutos aqui, uns 10 minutos ali, uma meia horazinha aqui, uma meia horazinha ali, dentro do possível, da sua rotina, é muito importante e faz uma grande diferença no seu processo de saúde de uma forma geral, né? Então, as pessoas... uma outra coisa que eu vejo aqui, muito comum entre os imigrantes, às vezes, dedicar o final de semana para lazer, né? Aquele famoso churrasquinho, né? No final de semana. Então, o pessoal reúne os amigos ou reúne a família. Só que o problema é que muitos desses imigrantes, dessas reuniõezinhas entre brasileiros, rola muita bebida, né? Bebida em excesso. Então, as pessoas pensam, eu mereço, porque eu trabalho demais durante a semana, uma cervejinha não faz mal, eu preciso relaxar. Só que, e as pessoas pensam que só pelo fato dela não beber durante a semana, não tem problema dela beber no final de semana, independente da quantidade. Então, não é verdade, né? Não é verdade. Então, existe o que a gente chama de alcoolismo de final de semana. Então, se você bebe demais no final de semana, mesmo que você não beba nada durante a semana, você é considerado um alcoólatra também. E, obviamente, isso vai ter consequências na sua saúde, consequências sérias, né, na sua saúde a curto e longo prazo, mesmo depois que você parar de beber. Então, assim, a bebida em excesso, o álcool em excesso, ele é um veneno. Na verdade, o álcool, a definição do álcool é veneno, literalmente, né? Então, se a pessoa bebe um pouquinho, com moderação, de vez em quando, né? De vez em quando, não é nem com frequência, todo final de semana. Se ela bebe uma cervejinha aqui, num casamento, bebe uma tacinha de vinho, uma coisa assim bem esporádica, não tem tanto problema. Mas o que eu vejo é que os brasileiros, todo churrasquinho no final de semana assim, é muito comum a pessoa beber 20, 30 cervejas, né? É uma coisa absurda a quantidade que o pessoal bebe e é uma coisa que com o tempo a Mônica está dizendo aqui que parou de beber. Parabéns, Mônica. Ninguém precisa de álcool, né? O álcool não é uma coisa necessária para a nossa saúde, para nada. A gente pode se divertir sem álcool nenhum, né? Então, Eloides, né? Desculpa, eu tô sem meu óculos de ler aqui, não tô conseguindo ver direito. A Eloides colocou aqui, é verdade. Então, assim,
Então, aí acontece o quê? Que às vezes acontecem situações de briga, né? Ou as situações de problemas familiares que começam a surgir, problemas de violência doméstica, quando a pessoa, né, tá muito chapado, ela acaba perdendo as estribeiras e tudo. E mesmo que você não perca o controle, não se torne uma pessoa violenta ou não crie problemas, mas o álcool ele é um veneno, ele vai ter consequências negativas na sua saúde. Então, assim, aí o que acontece? Esse momento de lazer que você está tendo, você está envenenando seu corpo. Então não tá sendo uma coisa saudável para a sua vida, né? Você não está usando o seu momento de lazer de uma forma saudável para se ajudar, para realmente ajudar a sua saúde, né? Então você vai estar relaxando, se divertindo, tal, mas você vai estar colocando veneno dentro do seu corpo e isso vai ter uma consequência até ainda pior na sua saúde do que se você não tivesse lazer nenhum. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que o nosso corpo, a nossa saúde é a coisa mais preciosa que a gente tem, na verdade. O nosso tesouro maior que a gente tem e que a gente deve preservar e que cada um de nós tem a responsabilidade sobre a nossa própria saúde, né? Então, se a gente não se ajudar, ninguém vai poder fazer nada. Não adianta você ganhar um monte de dinheiro, construir casa no Brasil, ou juntar, comprar carro aqui, celular, isso e aquilo, e você morrer cedo, ou você entrar num processo de doença que depois você fica dependente dos outros, né? Então, assim, é uma vida que você não vai estar construindo uma vida boa para você, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que a responsabilidade, o que a gente come, né, o que a gente bebe, o que a gente ingere, vai ter uma consequência na nossa saúde e na nossa vida, na nossa qualidade de vida, às vezes até a curto prazo. Eu vejo pessoas, por exemplo, que passam o dia inteiro na base de energy drink, né? Aqueles bebidinhas estimulantes, né? 5-Hour Energy, Red Bull, essas coisas todas, não se alimenta porque quer trabalhar, tem muita coisa para fazer, não quer parar para se alimentar e passa na base de café e Red Bull e 5-Hour Energy, aqueles energizantes. Isso é um veneno também. Tem pessoas que vão parar no serviço de emergência. Tem pessoas que têm ataque cardíaco por causa desse tipo de bebida, principalmente se você não se alimenta, porque é um estimulante, então você vai estar contribuindo para uma possível, se você tem tendência a problema cardíaco, você vai ter um ataque cardíaco, você pode até ter um derrame cerebral, você vai ter outros problemas, afetar o seu humor, você vai começar a desenvolver problemas de depressão, de ansiedade, e isso tudo são coisas terríveis que o que vale mais a pena, o que é mais precioso, a sua saúde ou essa 15 minutozinhos que você deixou de trabalhar, que você parou de trabalhar para você se alimentar, né? Então, às vezes não precisa tirar uma hora de almoço, né? O ideal seria um tempinho maior para você comer com calma, para você descansar um pouco. Mas se você não tiver condições de fazer isso, uns 15 minutozinhos não vai fazer grande diferença na sua rotina e vai fazer uma grande diferença na sua saúde, né? O Rairan colocou aqui, eu bebo 4 latinhas de 2 ou 3 vezes por semana, mas às vezes no final de semana bebo mais umas 6 ou 7 latas. Pois é. Então, não é tão mal como muitas pessoas por aí, mas também
já é um pouco preocupante, né, Aram? Porque é uma coisa muito comum isso que você está descrevendo aqui, o que você faz, muito comum entre os brasileiros, né? Isso vai acumulando, porque o álcool, ele tem um efeito acumulativo, né? Ele queima células, neurônios, sim. Ele compromete o seu lobo frontal, ele compromete o seu sistema digestivo, ele causa problemas de osteoporose, ele causa problemas de gastrite, ele pode causar ácido refluxo, ele pode causar até câncer, né, no sistema digestivo. Ele causa muitas mudanças no seu sistema neurológico, que vai contribuir para a sua saúde mental, para desequilíbrios da saúde mental. Então, o que a gente ganha naquele momentozinho, tem pessoas que gostam da sensação do álcool, né, de estar levemente intoxicado, as pessoas às vezes se sentem relaxadas, elas se sentem mais alegres, mas um efeito temporário, e o efeito nocivo vai vir depois, né? Acontece na hora também, só que você não está percebendo, né? Então é muito comum as pessoas desenvolverem depressão e ansiedade, principalmente, até problemas de pânico, né? Por causa da bebida. Então, se você, por exemplo, teve algum problema, algum acidente que bateu a cabeça, mesmo quando criança, às vezes a criança cai, bate a cabeça, desmaia, ou a pessoa sofreu algum acidente, uma queda, ou um acidente de carro, de bicicleta, o que quer que seja, você fica ainda mais vulnerável para os efeitos de qualquer droga, inclusive do álcool. Então, uma pessoa que tem um histórico de lesão cerebral, uma latinha de cerveja corresponde a uma caixa inteira de cerveja, vocês sabiam? Então, assim, o cérebro fica extremamente sensível para qualquer tipo de drogas, inclusive as drogas ilícitas, quer dizer, as drogas que todas as drogas são ruins, né? Mas as coisas que a gente pode evitar, a gente deve evitar, não é verdade? Mesmo as drogas prescritas, um antibiótico e tal, a gente toma quando há necessidade. A gente não deve tomar em excesso remédios para dor de cabeça, né, ou remédios para dor de uma forma geral. Tem muitas pessoas, os brasileiros aqui, que tomam remédio para, pegam remédio emprestado, antidepressivo, ansiolítico, ou manda alguém trazer do Brasil. Isso tudo é perigosíssimo, né? Porque você não está tendo acompanhamento médico, você não sabe qual o remédio ideal para você. Às vezes você acha que está com depressão, mas se você tem um distúrbio bipolar e você está deprimido, você vai ter uma piora, você vai piorar, e você pode chegar a um quadro de suicídio e etc. Então, é muito perigoso tomar remédio sem acompanhamento médico, sem a prescrição médica, né? E, inclusive, o álcool é uma droga que a gente deve evitar no nosso dia a dia, né? Então, o Rairan colocou aqui: eu tentei parar, mas não consigo. Meu marido é difícil demais. Ele mesmo não bebe e não gosta que eu beba. Então, assim, é comum, às vezes, as pessoas terem dificuldade de parar, né? Então, isso significa que existe já uma certa dependência ou emocional ou física em relação ao álcool. Então, assim, um profissional vai poder te ajudar, né? Vai poder te orientar, vai poder fazer um tratamento com você. E existem muitas coisas hoje em dia na terapia, na psicologia, que são extremamente eficientes para o tratamento de alcoolismo, o tratamento de drogadição, mesmo quando a pessoa está em estado bem avançado. Então, assim, fique à vontade para me procurar se você quiser, mas qualquer outro profissional de saúde vai poder te ajudar nessa dificuldade. Se você quer parar, existe saída, né? Então, assim, voltando ao nosso tema aqui em relação ao lazer, né? Então, assim, o lazer, o que acontece quando a gente está estressado, né?
quando a gente trabalha, está preocupado, que é a realidade da maioria dos adultos, né? A gente tem preocupações, pagar contas, às vezes o trabalho não é muito gratificante, às vezes a gente tem que lidar com chefe chato, ou com colegas chatos, ou a gente não está fazendo o que a gente gosta. Então, Rairan, para alcoolismo é muito... sim, pode me adicionar. Você pode me contatar através do private message também, independente de você estar na minha rede social, no Facebook, você pode se comunicar comigo pelo message, tá? A gente conversa com mais particular sobre o seu problema e eu vou ter o grande prazer de te ajudar, certo? Então, eu tenho meu e-mail também, que eu sempre coloco, healthymindtoday@gmail.com, e a minha website é www.psychologist.com, psychologYz.com. Vocês podem me contatar através da minha website e do meu e-mail também. Então, assim, essa questão que a gente estava dizendo, né, do lazer. Então, o que acontece quando a gente está no dia a dia, na nossa rotina, principalmente nos dias de hoje, né? Nossa realidade é muito insana, né? Não é muito saudável, nosso estilo de vida não é muito saudável. Então, o que acontece? A gente está constantemente sob estado de estresse, ou porque a gente está correndo para lá e para cá, ou a gente tem que estar em estado de alerta, porque a gente está dirigindo, a gente tem que estar preocupado com não esquecer de uma consulta aqui, outra ali, ou levar um filho na escola, ou numa atividade, ou trabalhar, chegar tal hora em tal lugar e não sei o quê. Então, é um constante estado de estresse que a gente vive. E o estresse, esse estado de estresse, mesmo que a gente não esteja consciente que é um estresse, né? A gente está em estado de estresse, né? A gente às vezes não está percebendo que a gente está, mas o fato de você estar nesse estado de alerta o tempo todo por causa das necessidades, das obrigações do dia a dia, isso constitui um estresse, né? Então, quando a gente está no estado de estresse, a gente produz toxinas, né? Naturalmente, nosso corpo produz mais adrenalina, a gente produz cortisoide, a gente produz uma série de substâncias que quando são esporádicos, né? Que é o estado normal de uma vida normal para o ser humano, não tem problema nenhum, é uma coisa útil, né, para nós, para nos colocar nossa mente em alerta, para se defender, para fugir de um perigo, para uma situação de emergência e situações esporádicas. Mas o nosso dia a dia, a nossa realidade do dia a dia faz com que a gente esteja nesse estado constantemente. Então, o que acontece? A gente está naturalmente envenenando o nosso corpo com essas substâncias naturais que a gente produz e por causa do nosso estilo de vida, do nosso mundo civilizado hoje em dia, né? Então, quando a gente entra num estado de lazer, de relaxamento, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutinhos aqui, ou um dia por semana, ou meia hora por semana, a gente produz também outras substâncias, a gente deixa de produzir essas substâncias nocivas, tóxicas para o nosso organismo, e a gente produz substâncias boas, que são a serotonina, né, que é o hormônio da felicidade. Quando a gente engaja no exercício físico, um cardio, né, uma corrida, uma caminhada, vai passear no parque, né, ver o sol, né, tomar um pouco de sol e fazendo exercício. Então, tendo experiências positivas, nas quais a gente se sente feliz. Tudo isso faz a gente produzir substâncias boas para o nosso organismo, como a gente já mencionou. Isso tudo vai compensando, vai ajudando o nosso organismo a não entrar num estado de colapso por causa do acúmulo de substâncias
tóxicas produzidas pelo estresse. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa noção e tenha responsabilidade em obedecer os sinais do nosso corpo e também os alertas que o nosso corpo está dando, né? E dessa forma evitar problemas. Às vezes as pessoas só tomam consciência do que está acontecendo quando uma crise grande acontece. A pessoa tem um ataque cardíaco, ou a pessoa desenvolve um câncer, ou a pessoa entra num estado de depressão ou de ansiedade, ou um estado de pânico, ou ela não consegue mais dormir, ela não consegue se alimentar, ou ela se alimenta demais, tem apetite demais, começa a ganhar peso. Tudo isso são sinais de que o corpo já foi longe demais em termos de um nível de estresse, né? Então, antes de chegar a esse ponto, a gente tem que dar dosagens, equilibrar os momentos de estresse e os momentos de lazer, de formas que o nosso organismo possa funcionar de uma forma saudável, evitando assim doenças físicas e mentais, né? Então é uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração, acham que é uma coisa supérflua, é uma coisa que não tem importância, que é só né, falta de do que fazer ou falta de responsabilidade, mas não é uma coisa tão importante quanto a comida e a água, né? É muito importante para a manutenção da nossa saúde física e mental. Então, assim, eu sempre recomendo aos meus pacientes e faço essa avaliação de como é a rotina de cada um, como eles fazem, como é a rotina de sono, de alimentação, e também as rotinas de lazer, o que eles fazem nos momentos de lazer, se eles têm algum momento de lazer, porque é muito importante e vai determinar se a pessoa vai conseguir superar um problema ou não, a pessoa consegue pensar melhor, se ela está com um problema difícil para resolver, ou ela tem uma decisão séria para tomar, ela vai ter uma mente mais clara se ela está num estado de saúde, um estado de equilíbrio, e para isso o lazer e esses momentozinhos de respirar para não fazer nada, para você recuperar suas energias, para você se divertir, para você relaxar, não pensar em problemas, pensar em coisas boas, faz toda a diferença na qualidade de vida da pessoa e na longevidade também que ela vai ter por causa do fato que ela vai poder evitar doenças graves, tanto físicas quanto mentais. Então, eu vou tentar aqui, eu não sei, porque eu estou usando aqui, uma outra device hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu website www.psychologist.com e vou colocar aqui o meu e-mail também, Healthy Mind Today, tudo junto, @gmail.com. Então, todos são convidados a me contatar, caso tenham dúvidas, caso queiram marcar um horário. Estou sempre à disposição. Vocês podem enviar também sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir, de temas para o nosso programa aqui de saúde mental. E muito obrigado a todos, queridos, pela sua audiência. Estaremos aqui de volta novamente na próxima segunda-feira, às 18h, horário de Nova York. Então, muito obrigada e até lá. Um abraço.